Salmo 113, diz assim: o Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Esse é um dos textos meus preferidos dos livros de Salmo, dos livros do Salmo, irmãos. É um dos textos preferidos, porque mostra o poder, a grandeza e, ao mesmo tempo, se é que a gente pode dizer, a humildade do nosso Deus, dele parar, dele contemplar, dele se inclinar para ver a sua criação, para ver os seus filhos, a coroa da sua criação. Quando você vai lá para o livro do mesmo Salmo, capítulo 148, você vai ver a descrição da criação de Deus, e as aves marinhas, os céus, os monstros marinhos, as árvores, tudo que Deus criou, louvam o nome dele. Então ele se preocupa com tudo isso, muito mais comigo e com você. Mas agora, por que Deus se preocupa comigo e se preocupa com você? Por quê, irmãos? Deus se preocupa com a criação, mas há uma preocupação especial de Deus comigo e com você. A Bíblia declara, no livro de Gênesis, que Deus criou a mim e a você a sua imagem e semelhança. Mas o que significa isso? Será que eu pareço com Deus? Será que você parece com Deus? Será que Deus é moreno? Será que Deus é branco? É mais pardo? É negro? Será que como que é Deus? Se é que Deus é isso que a Bíblia está querendo dizer, será que Deus tem cabelo ou não tem cabelo como eu? Como será que é Deus? É isso que a Bíblia está dizendo quando a Bíblia afirma que criou o homem à sua imagem e semelhança? Não, não é isso que Deus está dizendo, que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que ela está afirmando? Que Deus, quando me criou e criou a você, Ele atribuiu a nós, Ele imputou a nós alguns atributos que são transferíveis, que Deus pode comunicar a nós. Tem aqueles que são intransferíveis. Por exemplo, vamos citar aqui alguns. Deus não transferiu para nós onisciência, onipotência, onipresença. Você não é, eu não sou, pastor Ivan não é. Nós não somos onisciente, onipresente, nem onipotente. Você não pode estar em todo lugar, porque você não é onipresente. Você não pode fazer qualquer coisa, porque você não é onipotente. Você não sabe de todas as coisas, porque você não é onisciente, nem eu sou. Porque Deus não transferiu essas características a mim, nem a você. Mas há algumas características que Deus transferiu para mim e para você. Por isso eu e você somos a imagem de Deus. Por exemplo, Deus transferiu bondade. Irmãos, no geral, de forma geral, há uma bondade no coração do homem. Você é pastor, mas é tanta gente ruim, né? Como dizem assim, tanta gente fazendo coisa ruim. Lógico, irmãos, tem gente fazendo ruim, mas no geral, há uma bondade no coração do homem. Há uma luta, eu sei, mas há uma bondade. Essa bondade é um atributo que Deus comunicou a nós. Deus comunicou a nós misericórdia. E o que significa isso? A Bíblia está cheia dessa palavra. De uma forma geral, misericórdia, quando você vê alguém numa situação difícil, você se compadece, você sente um sentimento por aquela pessoa que está passando por aquela situação. E a palavra misericórdia está dividida em duas palavras. Então é um coração voltado para a miséria do outro. É isso que significa quando você sente, você tem um sentimento e você quer ajudar aquele que está passando por uma dificuldade ou está numa miséria. Então isso é misericórdia. Então Deus transferiu bondade, amor, misericórdia. Por isso eu e você somos chamados imagem, que fomos criados imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Quando olhamos o restante da criação de Deus,
Se você for olhar, na Bíblia tem vários exemplos. Nenhuma das outras criações de Deus, Deus diz que foi criado à sua imagem e semelhança. O mar não foi, os animais não foram, nada tem semelhança, até porque eles não têm os sentimentos, não têm alma como nós temos. Os animais, por exemplo, eles têm a vida, e está ali no sangue, mas eles não têm a alma como nós temos. Então Deus comunicou essas coisas a nós, esses atributos, e por isso somos semelhantes, por isso nós somos a imagem de Deus, e a criação não tem isso, nem mesmo Lúcifer, que ao que tudo indica foi um ser criado por Deus, e tinha características de criação muito elevada. Você pode olhar, confere depois na sua casa, no capítulo 14 de Isaías, que há uma referência ali também a ele, e você vai ver que ele foi criado com várias características, com vários adornos. Era um ser que tinha uma grande responsabilidade. Então, nem mesmo ele, que foi criado assim, foi criado à imagem e semelhança de Deus, como foi nós, o homem. Então, nós somos privilegiados. Mas eu quero falar para você de algo que acontece muitas vezes com os homens de modo geral, sejam eles conhecem ou não conhecem a Deus. É lógico que a maioria das vezes que acontece, isso que eu vou falar aqui agora, acontece com as pessoas que ainda não conhecem a Deus, mas muitas vezes, mesmo conhecendo a Deus, muitas pessoas, por falta de fé, por falta de confiança, acaba cedendo, e o inimigo acaba colocando ele numa situação de muita desgraça. E eu disse que Deus criou a mim e você conforme a sua imagem e semelhança. E disse também que não há outro ser, nem outra criatura que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você conhece a história, quando o inimigo foi criado, e um belo dia, ele queria ter patentes semelhantes ao Criador, e o seu coração, ele subiu, e ele queria ser tal como é Deus. E aí Deus o lançou do céu para fora, e com ele, alguns anjos. Uma boa parte dos anjos vieram com ele, e por causa disso, ele foi destituído dos céus. E eu entendo, irmãos, que há um ciúme, há uma ira muito grande nele, no inimigo, no diabo. E ele, por ter sido destituído, por também não ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, porque isso é um privilégio que Deus deu a nós. Então, ele quer de todo jeito, de todas as maneiras, tentar destruir a imagem e semelhança de Deus. Eu não posso com Deus, então eu vou destruir a coroa da sua criação. Eu não posso com o Altíssimo, mas eu vou tentar afligir aquele que ele ama, aquele que ele criou a sua imagem e semelhança. Ora, que absurdo! Eu poderia ter sido criado à imagem e semelhança de Deus e não fui. Mas criou o homem, então eu vou fazer de tudo para destruir o homem. É uma espécie de uma vingança, de um prazer mórbido que o inimigo tem em fazer o homem sofrer. Porque essa é a natureza dele. A Bíblia diz que o ladrão veio o quê? Matar, roubar e destruir. E a destruição dele tem um alvo. Ele não quer destruir, irmãos, prédios. Ele não quer destruir casas, ele não quer destruir as coisas, ele quer destruir as almas, ele quer destruir o homem. Isso é o objetivo dele. Mas o objetivo do nosso Deus é sempre resgatar o homem. Essa é a grande diferença. Eu quero mostrar para você aqui que esse inimigo, ele tem alguns prazeres em ver o homem nessa situação. Primeira coisa, bem rapidinho, nesse texto. Olhando para o texto agora no verso 7. Primeira coisa que o inimigo, ele tenta fazer com o homem. Ele tenta privar o homem de necessidades básicas. Ou seja, ele tenta privar o homem de necessidades físicas, emocionais
e espirituais. O inimigo tenta privar o homem de necessidades físicas, emocionais e espirituais. Quantas vezes a gente vê pessoas e a pessoa às vezes ela está privada do básico, comer, vestir, dormir. E é horrível quando a pessoa está privada dessas coisas. Ela não tem. E ela chegou ao caos. Ou então ela está privada de necessidades emocionais. Ela perdeu tudo. Ela se separou de alguém que amava. Ela não tem mais carinho, não tem mais amor, não tem compreensão. Ou foi abandonada, está sem pai, está sem mãe, está sem irmão, está sem irmãos. Ela não tem ninguém. Ela está emocionalmente destruído, houve muitas perdas emocionais. E ele tem prazer nisso, que o homem tenha perdas físicas, emocionais e espirituais. Por que espirituais? Porque o inimigo sabe que dentro do homem há um vazio que só pode ser preenchido com a presença de Deus. Nenhum prazer nessa terra, nenhuma religião, nenhuma seita, nenhum estudo filosófico, nada pode preencher o interior do homem, senão a presença de Deus. Essa semana que passou, meu amigo me mandou um vídeo, não sei se vocês já assistiram, e um homem estava assim, um tanto quanto já embriagado pelo álcool, e ele começa a falar, irmãos, da Bíblia, mas de uma velocidade. E ele começa a falar, ele cita Gênesis, vai falando todos os livros da Bíblia, cita quantos são, quantos versículos tem, quantos capítulos tem. Eu não sei a metade do que ele citou ali. Mas ele fala igual uma metralhadora, sem parar, ele vai citando, cita os profetas, vai citando tanta coisa, que fala assim, meu Deus. Aí depois no final ele fala que ele já foi professor, que ele já passou por... Ele vai citando quantidade de religião que ele já passou. Seitas, heresias, ele já foi de feiticeiro, ele já foi de tantas outras ramos de seitas orientais, já passou pela igreja cristã, ele já foi tanta coisa. E ele estava naquele estado deplorável. Observe que esse é o prazer do inimigo. Não adianta saber muita coisa se você não está cheio da presença de Deus. É a presença de Deus que faz a diferença. E o inimigo sabe disso. Por isso ele tenta privar o homem dessa necessidade espiritual que todo ser humano tem. E ele só encontra na presença de Deus. Nós precisamos do básico para viver, pelo menos. Nós precisamos ter as nossas emoções saradas e Deus nos deu os relacionamentos para isso. Nós precisamos da presença dEle e Ele nos dá a presença dEle todo dia. É só nós desfrutarmos. E o inimigo sabe que essas coisas, elas preenchem todo o nosso ser. E ele luta para que o homem tenha essas perdas. Olha o que diz o verso 7. Ele levanta do pó o necessitado. E agora, no parte B, ele ergue do lixo o pobre. A segunda coisa que o inimigo faz conosco, e tem prazer de ver o homem, é ver o homem em condições subhumanas. O inimigo tem prazer de ver o homem humilhado. Quantas vezes você já passou por uma calçada, numa noite fria, e você viu alguém ali, deitado num papelão, e você viu essa pessoa ali naquela friagem, e você pensou, como eu já pensei várias vezes, estou indo para minha casa, vou entrar debaixo do meu edredom, quentinho, e vou dormir naquele travesseiro maravilhoso, né, Gilberto? Aquele travesseiro maravilhoso. Mas e essa pessoa vai passar a noite nesse relento? Você já viu quando a frente fria entra, ela vem lá do sudoeste, e ela vem carregada com aquele ventinho, que chega a subiar, né, geladinho. O frio não está nem tanto, mas a sensação térmica que o vento traz é horrível. E aí você vê aquelas pessoas naquela condição, ela está ali. E eu não sei se você já pensou isso, irmão, mas eu já pensei. Senhor, o que eu fiz
para merecer estar nesse lugar que eu estou? O que eu tenho de diferente dele? É lógico, foram várias condições que o levaram até ali. Talvez o abandono até mesmo da presença de Deus, das coisas certas, de fazer o que é certo e entrar pelo caminho errado. Isso levou talvez ela àquela situação, juntamente com esse desejo do inimigo de ver a pessoa humilhada, de ver a pessoa destruída. Irmãos, olha aqui, situação difícil. A pessoa muitas vezes já sofreu com as perdas físicas, emocionais, espirituais. E agora ela está humilhada. Você quer a situação mais humilhante de um cara dormir numa calçada? E muitas vezes as pessoas que estão ali, elas perdem a esperança. E eu me lembro de uma história que um pintor, ele chegou perto de uma pessoa que vivia nessa condição. Ele dormia e ficava debaixo de marquises de loja. E aquele pintor olhou do outro lado da rua e viu aquela pessoa que costumeiramente ficava ali. E ele pegou, falou assim: eu vou pintar um quadro desse cara. E ele pintou um quadro dele. Só que o quadro que ele pintou não era daquela pessoa maltrapilha, desgraçada ali, sofrida, moribunda, mal cheirosa, até porque o cheiro não tinha como reproduzir, né? Mas o estado físico já denunciava. E ele, ao invés de fazer uma pintura naquele estilo, né, que estava ali, representada por aquele rapaz que costumeiramente ficava ali, ele desenhou um cara limpo, penteado, um cara numa roupa bacana, bonitão. E depois que ele terminou de fazer aquela pintura, ele atravessou a rua com aquele quadro na mão, chegou para aquele cara e falou assim: você consegue reconhecer? Sabe quem é esse aqui? Aí o cara olhou e falou: não sei. Ele falou: tem certeza? Você não reconhece essa pessoa? E ele, depois de olhar muito, ele disse assim: rapaz, está um pouco parecido comigo, mas eu não sou assim. Ele falou assim: você não está assim, mas Deus te vê dessa maneira assim. E você pode estar assim, se você confiar em Deus. Irmãos, Deus não criou o homem para viver humilhado. Deus vê o homem de outra maneira. Mas o inimigo sim quer ver o homem naquele estado. Mas Deus é como um pintor, que quando vai pintar a imagem do homem, ele pinta a melhor, porque esse é o desejo. Deus tem pensamentos de paz, pensamentos de bem para o homem, mas infelizmente o inimigo quer ver o homem privado de necessidades básicas, humilhado. E a última coisa que o inimigo também quer ver o homem, ele quer ver o homem improdutivo. Olha o que diz o verso de número 9. Ele, o nosso Deus, dá um lar a estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Deus é o Deus que ele acaba com a esterilidade. Irmãos, não tem nada pior para uma pessoa do que ser improdutivo. Fala a verdade, você já se sentiu improdutivo? Eu já me senti. É horrível se sentir improdutivo. E bate aquele sentimento ruim: poxa, não estou fazendo nada, mesmo que às vezes você sabe que você está fazendo, mas é uma sensação de improdutividade. Mas eu não estou falando aqui dessa sensação de improdutividade que pode acontecer conosco. Eu estou dizendo daquela pessoa que realmente ela não está conseguindo produzir nada, porque a situação dela é caótica. Ela está privada de necessidades básicas, ela está humilhada, e por conta disso tudo, ela não produz nada. Ela não consegue produzir nada. Irmãos, Deus não criou o homem para ser improdutivo. Você que está me vendo aí em casa, Deus te criou para ser produtivo. Não importa o que você sabe fazer. Deus nos chamou, nos criou para sermos produtivos, irmãos. Abraão e Sara foram produtivos na sua velhice. A verdadeira fé nos torna produtivos. Amém, queridos? Se você tem fé,
você será uma pessoa produtiva. Em nome de Jesus, rejeite toda situação de improdutividade. Pastor, você está dizendo que eu tenho que ser um criador de um computador novo? Não precisa tanto, irmãos. Se você conseguir, amém, glória a Deus. Quem sabe você não vai criar a nova marca de computadores do século aí, desse século que está tão novo ainda. Você pode ser um novo criador. Mas eu quero dizer para você que há tantas coisas para serem criadas. Há tantas coisas para sermos criativos, para sermos produtivos na obra de Deus, na nossa casa, na nossa família, no próprio trabalho, para a gente revolucionar. Deus nos chamou para isso, para sermos produtivos. Sabe quem quer que nós não sejamos produtivos? É ele, o ciumento. É ele, o invejoso, que não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele quer que você seja improdutivo. Ele deseja que você também sofra necessidades básicas, fundamentais. Ele deseja também que você seja humilhado. Mas eu não vim aqui dizer essas coisas que o inimigo pode fazer e quer e deseja para mim e para você. Eu vim aqui para dizer para você que há um Deus, que a Bíblia fala que Ele está sentado no trono e que a sua glória é acima dos céus, é acima das nações. Há um Deus todo-poderoso, que apesar de toda essa glória que Ele tem, Ele se importa com você, e Ele não tem o mínimo prazer de te ver humilhado, de te ver passar qualquer necessidade básica fundamental. Ele não tem prazer nisso. Pelo contrário, é um Deus que te ama e quer te ver bem. É um Deus que quer te ver produtivo. É um Deus que quer te ver sonhando. Pastor, mas eu posso? Pode, irmãos. Pode. Tudo é possível. Irmãos, eu tenho exemplos de pessoas no trabalho que começaram com uma simples função. Uma simples função. E hoje o cara é um técnico top. Sabe aqueles caras top de fazer altos algoritmos? São ideias para resolver problemas. Em suma, algoritmos é isso. Então o cara é um fera. Se você visse como que esse cara começou, ele é altamente produtivo. E o que me impressiona é que ele não para. Ele quer ir para frente sempre. Isso é um sinal, irmãos, de que Deus, Ele nos criou para sermos produtivos. No seu tempo, Einstein, ele foi descartado porque era considerado abaixo da média. Mas a história e o tempo provou que ele era um gênio. Quem sabe você não é um gênio que está parado, e Deus quer te usar poderosamente. Deus quer te levantar, mas você precisa tomar uma atitude, porque o Rei da Glória já está inclinado para olhar para você. E a Bíblia diz que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O seu coração é totalmente dele, porque o Senhor quer se mostrar-se forte para você. E Ele quer te fazer altamente produtivo. Amém? Glória a Deus. O Senhor quer te fazer altamente produtivo. E o Senhor jamais quer te ver prostrado, humilhado, passando por privacidades básicas, porque o Senhor é Rei. Pastor, mas quer dizer que o crente não passa? Pode passar, irmãos. Pode passar. O próprio apóstolo Paulo passou algumas privações rapidamente. Logo, Deus abria as portas para ele, porque não é esse o lugar que Deus escolheu para nós. Deus não escolheu deserto, nem vale para o crente ficar. Deserto e vale são escolas para passarmos e aprendermos a lição. Amém? Se você não aprender, pode ser que Deus te leve lá de novo. Mas esses lugares são lugares para aprendizado, para aprendermos que não somos feitos para vivermos em humilhação. Não somos feitos para viver sempre privados de necessidades básicas. Não somos feitos para vivermos
improdutivos. Pelo contrário, somos feitos para sermos altamente produtivos para a glória de Deus. Eu encerro essa palavra dizendo para você, eu não sei o que você tem visto nessa quarentena, o que você tem lido, o que tem na sua cabeça, o que está passando pela sua cabeça. Eu não sei se você está com medo do coronavírus, eu não sei se você está com medo, pastor, você não tem medo? Irmão, todo mundo tem um pouquinho de medo. O medo, ele não pode ser maior do que a sua fé, amém? A sua fé tem que ser maior do que o medo. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, irmãos, você que é chamado, que tem um nome escrito no livro da vida, você tem os seus dias lá contados pelo Senhor, amém? Então não temas, porque se você estiver na presença de Deus, não é o coronavírus que vai antecipar a sua partida em nome de Jesus, não é, em nome de Jesus. Se você estiver na presença do Pai, você certamente só vai partir quando os seus dias, os meus dias chegarem, porque Deus assim determina, amém? Então creia no Senhor. Eu não sei o que está passando aí na sua cabeça, mas quando esses dias acabarem, esses dias terminarem, Deus te chama para você erguer os olhos e ver os campos que já branquejam. Deus te chama para ver a grande seara, para que você possa arregaçar as mangas e ser altamente produtivo para a glória de Deus. O nosso Deus, Ele é mestre e Ele tem prazer de fazer. Esqueci de ler um verso aqui. Olha o que Deus, Ele faz. Verso 8. Deus, Ele tem o prazer de fazer o seguinte, Ele ergue do lixo, irmãos, o pobre, para fazê-los sentar-se com os príncipes do seu povo. Amém? O diabo quer o lixo para o homem. Deus quer o homem sentado como príncipe à mesa. Ô glória! O Senhor está te desenhando como um príncipe. E Ele te vê altamente produtivo. O que você tem feito com os seus pensamentos? O que você está pensando? Está pensando o quê? Deus, Ele tem pensamentos bons para você. Não pense besteira. Não fique desanimado. Anime-se. O Senhor é o Deus da vitória e Ele dará a vitória a você. Creia, porque o nosso Deus, Ele está inclinado para ver como você está. E Ele tem o maior prazer de fazer isso. Que Deus te abençoe, que você acredite na palavra do Senhor e tenha ela sempre como uma regra de fé para a sua caminhada, em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Amém?